Hoje vamos refletir sobre uma acusação recorrente que muitas vezes recai sobre a congregação cristã no Brasil: o rótulo de seita. Muitos falam, muitos julgam, mas poucos realmente conhecem a verdade por trás da doutrina, da prática e da postura da CCB. E é sobre isso que vamos falar agora. Sem pausas, sem cortes. Um vídeo direto, para deixar claro: será que a congregação é mesmo uma seita? E se não é, por que ela não se defende dessas acusações? Primeiro, precisamos entender o que significa a palavra seita. No uso popular, especialmente entre igrejas evangélicas tradicionais, seita virou sinônimo de heresia, de falsidade, de grupo perigoso, de doutrina estranha. Mas esse não é o significado original. No sentido técnico, seita é apenas um grupo religioso que se separou de uma tradição maior e que tem práticas ou crenças distintas. Nesse sentido, praticamente todas as denominações cristãs são ou já foram consideradas seitas por outras. Os batistas foram chamados de seita, os metodistas, os presbiterianos, os pentecostais no início, e até mesmo os primeiros cristãos, no tempo de Paulo, foram chamados de seita pelos judeus. Mas então, por que a congregação cristã no Brasil recebe esse rótulo até hoje? O que alimenta essa visão? A congregação nasceu no início do século XX, com base em um movimento de reavivamento espiritual, com forte influência do pentecostalismo italiano. Mas com uma visão própria: simplicidade, silêncio, separação do mundo e uma busca intensa por comunhão com Deus sem alarde. A igreja cresceu sem marketing, sem programas humanos, sem instrumentos de propaganda. Sempre ensinou que Deus acrescenta os que hão de se salvar. E por isso, rejeitou a ideia de responder acusações, de fazer debates públicos, de criar campanhas de esclarecimento. Isso faz parte da raiz da congregação. Quem convence é o Espírito Santo. Quem defende a obra é Deus. É por isso que, mesmo sendo frequentemente atacada, a congregação permanece em silêncio. Não por fraqueza, não por omissão, mas por princípio. E é aqui que muitos se confundem. Confundem o silêncio com culpa. Confundem a discrição com ocultismo. Mas quem conhece a verdade, quem frequenta a congregação com sinceridade, sabe que nada é escondido. Os cultos são públicos. As doutrinas são pregadas em cima do púlpito. Nada é secreto. O que existe, sim, é uma reverência ao agir de Deus que não se mistura com o estilo de autopromoção comum a muitos grupos religiosos de hoje. Muitos também chamam de seita porque não compreendem os usos e costumes. A mulher usa véu. A irmandade se veste com modéstia. Os cultos são silenciosos e cheios de temor. Não há palmas, danças, barulho ou emoção forçada. E para quem está acostumado com um estilo de culto mais performático, isso parece frieza ou até coisa estranha. Mas a pergunta não é se parece estranho. A pergunta é bíblico? Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala claramente sobre o uso do véu pela mulher em sinal de submissão e respeito. Em 1 Timóteo 2, lemos sobre modéstia, sobriedade, decência. Em Romanos 12, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Em 1 Pedro 3, vemos que o enfeite da mulher deve estar no interior do coração. Então a doutrina da congregação tem base. E por mais que seja diferente da maioria, isso não a torna uma seita no sentido negativo. A diferença não é um crime. A fidelidade às Escrituras nunca deve ser motivo de vergonha. Outro ponto importante é que a congregação não exige o dízimo. Ensina a contribuição voluntária com amor, sem obrigação. Isso também incomoda. Incomoda porque foge do sistema religioso comercializado de hoje. E por isso muitos acusam, mas não investigam, preferem rotular. E mais, a congregação não tem programa de rádio, não tem televisão, não vende livros, não comercializa fé, não cobra por bênçãos. E isso também irrita. Porque quem vive de marketing religioso não entende como uma obra pode crescer sem depender de homens. Mas essa é a beleza da obra de Deus. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. E por fim, por que a congregação não se defende? Porque crê no que está escrito. Em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Porque crê em Provérbios 26:4, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Porque crê em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É uma escolha, é uma postura, é uma fé que prefere a oração à discussão, que prefere a santidade ao debate, que prefere confiar no tempo de Deus em vez de tentar provar algo ao homem. Por isso a congregação segue, sem escândalos, sem celebridades, sem modismos, apenas com a simplicidade do Evangelho, a comunhão entre os irmãos e a direção do Espírito Santo.
Se é uma seita, não. É apenas uma igreja que decidiu permanecer separada. Separada do mundo, separada dos modismos, separada da religiosidade superficial. E por isso incomoda. Mas não se explica. Porque a fé não se defende com palavras, se comprova com frutos. Talvez você já ouviu muitas críticas. Talvez já viu vídeos chamando a congregação de seita, dizendo que é um povo fechado, estranho, rígido. Mas agora você tem a oportunidade de olhar com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos e julgar com justiça. Porque é fácil criticar de longe. Difícil é ter humildade para reconhecer que às vezes o silêncio diz mais do que 1000 respostas. A congregação cristã no Brasil não precisa se defender, porque não há acusação que resista à verdade vivida no dia a dia. Em cada culto, em cada oração sincera, em cada gesto de amor entre os irmãos está ali o testemunho. Uma fé que não se sustenta em placas, mas em comunhão. Uma doutrina que não se baseia em regras humanas, mas na palavra. Uma igreja que escolheu não se moldar ao sistema religioso moderno, mas sim continuar sendo um lugar de refúgio, de temor, de adoração verdadeira. Talvez isso te pareça duro demais, ou simples demais. Mas lembre-se, foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi na simplicidade que Jesus escolheu os seus discípulos. Foi no silêncio que Elias ouviu a voz do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, antes de repetir um rótulo, conheça. Antes de julgar, observe. E antes de apontar, ore. Porque quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele não nos deixa enganados. Ele revela, Ele confirma, Ele guia. E a verdade que vem do alto, ninguém pode apagar. E talvez alguém ainda esteja se perguntando, mas será que na congregação cristã no Brasil se prega o verdadeiro evangelho? Essa pergunta é justa e precisa ser respondida com seriedade. Porque evangelho não é tradição, não é cultura, não é sistema humano. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se não houver evangelho, então não há vida. Mas a verdade é que o evangelho está presente sim na congregação. Está no centro da pregação, no centro do culto, no centro da fé dos irmãos. O evangelho começa com arrependimento. E na congregação, desde o primeiro momento em que alguém entra pela porta, se ouve sobre o arrependimento sincero, sobre o peso do pecado, sobre a necessidade de conversão verdadeira. Não se prega autoajuda, não se prega prosperidade, não se prega coaching espiritual. Prega-se que o homem está perdido sem Deus e que precisa nascer de novo. Isso é evangelho. O evangelho fala de um Salvador. E na congregação, o nome de Jesus Cristo é exaltado acima de tudo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há culto à personalidade, não há pastores engrandecidos, não há vaidade no púlpito. Há reverência ao nome de Jesus. Há louvor ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é evangelho. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa mensagem que ecoa em cada culto da congregação. O amor de Deus manifestado em Cristo. A graça que salva, não pelas obras, mas pela fé. E essa fé produz frutos, santidade, transformação, renúncia, nova vida. O Evangelho também é poder. Não só palavra, mas manifestação. E nas reuniões da congregação vemos o agir do Espírito Santo. Não com espetáculo, mas com verdade. Almas se rendendo, pessoas sendo curadas, consolos vindo do céu, profecias confirmando aquilo que só Deus poderia saber. A doutrina há temor, mas há também a liberdade do Espírito. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Evangelho é missão. A congregação envia obreiros, visita os necessitados, sustenta a obra com ofertas voluntárias, sem fazer comércio da fé. Há evangelização nas cidades e nas áreas rurais. Há cuidado com os pequeninos, há zelo com os jovens e com os mais fracos na fé. Não há microfone para se promover. Mas há irmãos que saem de suas casas com a Bíblia na mão e o amor de Cristo no coração. Isso é evangelho. Portanto, dizer que não há evangelho na congregação é ignorar a realidade. É confundir silêncio com ausência. É confundir reverência com frieza. É não conhecer o que realmente acontece nos cultos. Porque quem ouve com atenção percebe, o evangelho está ali. Não é gritado, mas é sentido. Não é vendido, mas é vivido. Não é alterado, mas é mantido puro, como foi no início. O evangelho de Jesus Cristo está presente. Está na pregação da cruz. Está na chamada ao arrependimento. Está na santificação. Está na esperança da vida eterna. Está na comunhão entre os irmãos. Está na humildade do servir. Está na espera pela vinda gloriosa do Senhor.
E quando falamos em evangelho, não podemos deixar de mencionar a obra do Espírito Santo, que é viva, presente e ativa na congregação cristã no Brasil. Essa é uma igreja que crê nos dons espirituais, como estão escritos na palavra. Não para exibição, não para espetáculo, mas para edificação do corpo de Cristo. Há dons de profecia, de revelação, de interpretação de línguas, de curas, de discernimento. E tudo isso opera de forma silenciosa, discreta, mas real. É comum nos cultos alguém receber uma palavra vinda do céu, através de uma revelação que toca o íntimo da alma. É comum um hino cantado falar exatamente o que o coração precisava ouvir. Isso não vem de homens. Isso é obra do Espírito Santo. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em 1 Coríntios 12 está escrito sobre os dons espirituais. E no verso 7 diz: "Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil." E é assim que ocorre na congregação. O Espírito distribui os dons como quer. E tudo é feito com ordem, reverência e sujeição. Como está escrito também em 1 Coríntios 14:40, "Mas faça-se tudo decentemente e com ordem." Na congregação, não há confusão. Há liberdade sim, mas com temor. E isso também é evangelho, o Espírito operando com santidade. Outro ponto importante é o batismo nas águas, que na congregação é feito por imersão em nome de Jesus Cristo, conforme os exemplos do Novo Testamento. Não se batiza crianças, porque se entende que o batismo é para quem crê com entendimento. É um passo consciente de fé, de arrependimento, de renúncia ao mundo. Não é um ritual vazio, é uma decisão séria. Quando alguém pede o batismo, passa por uma conversa com os anciãos para confirmar se está pronto para esse compromisso com Deus. E depois desce às águas em um ato de obediência e fé. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Marcos 16, verso 16 está escrito: "Quem crer e for batizado será salvo." E em Atos 2:38 Pedro disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados." A congregação segue exatamente esse princípio. Não se muda a forma, não se adapta à cultura. Se segue o que está escrito. E isso também é evangelho, obediência à palavra. E quanto à ceia do Senhor, na congregação ela é feita com pão sem fermento e vinho puro, uma vez por ano, em reverência à instituição original feita por Jesus. Não é algo automático, não é feito todo domingo para virar rotina. É um momento solene, de profunda reflexão, onde cada membro examina a si mesmo diante de Deus. A ceia não é uma cerimônia qualquer. É uma lembrança viva do sacrifício de Cristo. É comunhão, é aliança, é santidade. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em 1 Coríntios 11:28 está escrito: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice." E é exatamente isso que é feito na congregação. Ninguém participa por obrigação, só quem está em paz com Deus e com os irmãos. Porque a ceia não é para quem vive de aparência, é para quem anda em verdade. Isso também é evangelho. Tudo isso mostra que o evangelho está vivo na congregação. E não é um evangelho diluído, é um evangelho completo, com arrependimento, novo nascimento, batismo, dons do Espírito, ceia do Senhor, santificação e esperança da glória futura. Um evangelho que transforma, que gera frutos, que prepara a alma para encontrar com Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, se ela te trouxe reflexão, compreensão ou até mesmo despertou curiosidade, eu peço com carinho, escreva nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez tenha uma visão errada sobre a congregação e, claro, deixe seu joinha. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com conteúdos que fazem pensar, que buscam a verdade e que respeitam a palavra de Deus acima de tudo. Se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.